Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez, aqui nos encontramos para conversarmos, bater um papo por alguns minutos sobre o que a doutrina espírita tem para nos ensinar, ensinos valiosos que nos orienta, nos esclarece, nos consola e nos ajuda a avançar em nossa caminhada evolutiva como espíritos imortais que somos. E sempre alinhado ao que a doutrina espírita nos traz, não pode faltar jamais a referência do nosso Mestre Jesus. Esse modelo e guia para toda a humanidade, que Deus concedeu e permitiu que chegasse até nós com seus exemplos de amor e de sabedoria. Que estejamos todos amparados por essas bênçãos salutares que neste momento sintonizam com o nosso trabalho. Pois bem, vamos iniciar a conversa de hoje trazendo um exemplo. Imaginemos uma estrada de terra, uma estrada selvagem, primitiva, arcaica. Criemos em nossa mente essa primeira imagem desta estrada. Agora, imaginemos esta mesma estrada trabalhada durante muito tempo, por tantos braços, por tantas pessoas, custando tanto sacrifício, tanto suor, organização e, inclusive, acidentes. Depois de tudo isso, essa estrada trabalhada por tanto tempo, por tantos anos, agora se torna uma estrada segura. Uma estrada tranquila, uma estrada sinalizada que possibilita uma boa viagem. E é justamente o exemplo desta estrada que o benfeitor espiritual Emmanuel traz para nós como exemplo para a educação. Diz Emmanuel que a ignorância do ser, a ignorância da criatura, é como essa estrada selvagem. Essa estrada que muitas vezes nos deixa inseguros, amarrados, lentos no caminhar, no desenvolver, no percurso desta estrada. Então, a educação transforma, então, essa estrada, da estrada selvagem da ignorância, agora em uma estrada segura, uma estrada tranquila, a estrada transformada pela educação da criatura. E é claro, quando nós falamos de doutrina espírita, de espiritismo, nós temos que ampliar a nossa ideia de educação. Ele não está falando simplesmente daquela educação formalizada, institucionalizada, aquela educação formal. Não é somente essa educação. Ele está falando da educação que transcende, que atinge o espírito, que mergulha na alma imortal. Ele diz para nós, na mensagem que é referência desta noite, a seguinte frase: saibamos estender os valores do espírito. Não apague o espírito. Esta frase é de Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, dizendo para todos nós: não extingais o espírito. E nós precisamos saber estender os valores do ser espiritual. Então, com a educação, nós precisamos transcender
a educação institucionalizada, que também é educação. Mas ele está falando para nós, essa comparação que ele traz da estrada selvagem da ignorância, é a estrada selvagem da ignorância do espírito, em que o espírito não tem seus valores enraizados. Porque com o conhecimento, nossos valores transcendem. E ele diz na mensagem que é a referência da nossa conversa de hoje, justamente isso. Observa a estrada nobre que te oferecem passagem com segurança e lembra-te que ainda ontem era uma terra inculta. E aí ele diz assim, analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. A ignorância é aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerce na disciplina do Cristo. Então, o que ele vai mostrar para a gente é que essa estrada selvagem, ela precisa ser trabalhada no processo de educação da criatura. Educar da forma que disponibilize para todos nós condições de pleno desenvolvimento em todos os aspectos. Ferramenta, a educação é ferramenta que vai ajudar no nosso burilamento dos nossos valores morais. Kardec, na questão 685 de O Livro dos Espíritos, no comentário da questão, da pergunta, né, ele fala uma coisa preciosa para todos nós. Diz o codificador que foi um pedagogo por excelência e sabia o quanto o processo educacional de sabedoria, de conhecimento e de aplicação do conhecimento poderia transformar a vida de qualquer criatura. Diz Allan Kardec, no comentário da questão, a educação é aquela que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, ele está trazendo para nós que a educação é esse processo que forma a índole da criatura, a conduta do ser. Um processo que vai implantar na sua construção, no seu desenvolvimento, hábitos, disciplina, conhecimento, justamente com tudo isso, bondade. É o conhecimento aperfeiçoado para o nosso campo íntimo. Diz ainda o codificador, considerando-se a multidão de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, e entregues a seu próprio destino, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quantas pessoas estão inseridas aí na sociedade justamente sem um processo educacional enraizado? Não tem freio, não tem conduta, não tem princípio. Então, é claro que isso trará consequências, como uma sociedade. E aí ele diz que quando essa arte, quando a educação for conhecida,
Quer dizer, nós ainda não conhecemos exatamente o processo educacional do ser espiritual. Nós ainda falhamos muito nesse desenvolvimento, buscamos muito, muito o conhecimento intelectual, o institucionalizado, aquele formal. Buscamos muito, mas esquecemos de aperfeiçoar o nosso íntimo. Por isso, afirma o codificador, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo, para ele, ordem e previdência para com os seus, e respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que permitirão atravessar menos penosamente, os maus dias inevitáveis. Olha que interessante. Esses hábitos adquiridos, a educação do ser, quando você sai da estrada da ignorância e entra na estrada organizada, sinalizada, com limite de velocidade, você vai atravessar os dias penosos com menos dor. Porque os dias penosos virão. A estrada, o fato da estrada estar boa não significa que nós não vamos ter que caminhar por ela. Nós vamos sim caminhar por ela. Temos que caminhar, passar. Vão ter dias de chuvas, vão ter dias árduos, vão ter trechos suaves, mesmo a estrada bem construída. Então, não poupa a caminhada. A estrada precisa ser percorrida para atingir um objetivo. Então, essa estrada que nós estamos aí construindo através dos tempos, das vidas sucessivas, é que vai garantir uma chegada mais tranquila. Mas, lembremos do que o codificador nos diz. Não tirará de nós os maus dias, que são inevitáveis. Mas eles ficam menos penosos quando o ser educa a sua conduta. Educar, meus amigos, é aperfeiçoar. É aperfeiçoar os nossos sentimentos, amadurecer a nossa conduta, é vencer os impulsos, é equilibrar tudo aquilo que nos move. E a educação é que vai nos levar a este caminho de virtudes. Somente ela, bem compreendida, bem conhecida e, principalmente, praticada. Essa educação que vem de dentro para fora. É aquela educação que a gente tira de dentro. É aquela que não confunde. É aquela que liberta. É aquela educação que esclarece. Por isso o benfeitor espiritual diz aqui na mensagem que é essa educação com bondade e alicerçada na disciplina do Cristo. Com essa educação, nós traçamos novos caminhos de evolução e de entendimento. A estrada modifica. E as almas se aproximam nesta estrada com exaltação e com alegria na ascensão do progresso. É uma estrada que ascende, é a estrada que eleva, é a estrada que vai nos tirar da selvageria da ignorância. Que nós possamos, meus amigos, acender em nós essa luz que nós conhecemos como educação. Aquela que vai transformar toda a nossa irracionalidade, todos os nossos impulsos em angelitude. É só essa educação
que vai fazer com que a nossa estrada se torne uma estrada segura, tranquila, que vai nos conduzir com mais serenidade aos nossos objetivos. Lembrando que nós não vamos ter, né? Vamos escapar aos maus dias. Virão dias de chuvas, dias de muito sol. Mas se a estrada for bem construída, nós caminharemos com tranquilidade, sem pressa, porque sabemos que nós chegaremos ao nosso destino se nós caminharmos nela com segurança. Modifiquemos a nossa estrada, transformemos a nossa estrada, nos aperfeiçoando no dia a dia. É trabalho diário, é trabalho constante. Cada dia nós precisamos trabalhar um pouco nessa estrada, aprimorando o nosso mundo íntimo, aperfeiçoando o que há de melhor em nós. O Espírito André Luiz, ele tem uma mensagem aqui que chama Sucesso em Nós. E eu trouxe essa mensagem aqui para nos ajudar, nos auxiliar a praticar um pouco essa educação. Essa educação que transforma, essa educação que orienta, que liberta. Nós não podemos imaginar, meus amigos, a obra da criação sem a obra da educação. Esse é o trabalho dos trabalhos, é o serviço dos serviços. Tanto é que Kardec traz essa coisa forte da educação na mensagem, no capítulo de O Livro dos Espíritos, que trata do trabalho, a lei do trabalho. É o serviço dos serviços, é o trabalho do trabalho, esse processo de educar o nosso mundo íntimo, de nos educar, de nos aperfeiçoar. E a mensagem de André Luiz é justamente para trazer para nós algumas dicas, né? Algumas orientações que nos auxiliam a construir essa estrada, a avançar nessa estrada com tanta segurança, com tanta certeza de que somente este caminho vai nos tirar da estrada selvagem da ignorância. Ele começa a mensagem dizendo assim: todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. E em qualquer lugar estamos todos na presença divina. Então, a estrada, a construção, a transformação da estrada é possível para todos, para todos. Não há menos nem mais capaz. Todos somos filhos de Deus e em qualquer lugar, em qualquer momento que nós quisermos transformar essa estrada, estaremos na presença de Deus, no apoio de Deus. Então, a suprema lei da vida é o bem de todos. Concentre-se tão somente no bem e a sua imaginação funcionará por lente vigorosa, ampliando a visão dos bens que enriquece a vida. Então, olha que coisa bacana. Concentre-se no bem. Quando nós concentramos no bem, quando nós voltamos o nosso pensamento para o bem, essa concentração, esse pensamento, é como se transformasse numa lente de ampliação. Uma lente que amplia, e essa lente vai ampliar aos nossos olhos, na nossa percepção, todos os bens que nós temos e que enriquecem a nossa vida. E que muitas vezes nós não damos atenção para eles. Então, se você se concentra no bem, você tem uma lente de ampliação
do bem que existe em sua vida. E aí ele diz para nós uma coisa, né? Um recurso que nós temos e que nós precisamos educar. A palavra. A palavra é força criadora. Coloque bondade e compreensão no verbo que lhe expõe o modo de ser, e a sua palavra realizará maravilhas. Eduque o seu verbo. Eduque o que você diz. E você transformando a sua palavra, você vai realizar maravilhas através do seu próprio verbo. Uma estrada modificada. Outra estrada, que é a estrada do progresso. Aceite a lei do progresso. Aceite a lei do progresso. Observe a árvore que você planta e verificará na árvore o imperativo da evolução. O progresso é inevitável. E nós precisamos construir a estrada do progresso em nós. Não há como fugir dela. É imperativo da lei da evolução que nós avancemos. Outra coisa que precisa de educação em nós, a nossa mente. Apague da sua mente e de todas as suas ideias, imagens condenatórias ou deprimentes. Apague isso da sua mente, das suas ideias, inclusive daquilo que você fala também. Já educa tudo junto, educa a mente, educa as ideias, educa o pensamento, apagando tudo aquilo, qualquer imagem que seja condenatória ou deprimente. A nossa existência, ela é comparável a uma estrada. E todos somos capazes de percorrer essa estrada utilizando o caminho que ela nos oferece. Nunca despreze os outros. Nem despreze a você mesmo. Nunca, nunca. Ninguém existe na criação sem utilidade ou sem importância. Não despreze ninguém. Nem você, nem nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos deprimimos porque nós nos achamos inúteis. Mas na verdade não somos. Não há ninguém, nenhuma criatura sem importância na divina criação. Educação para o bem. Auxilie para o bem, quanto e como possa, resguardando sempre a consciência tranquila. De tudo o que dermos, do pouquinho que dermos, receberemos centuplicadamente. Será multiplicado por 100. Qualquer coisinha que nós fizermos. E aí, meus amigos, nessa estrada tranquila que nós estamos construindo, saindo da estrada selvagem da ignorância, faça de Deus o seu mentor, o seu companheiro, o seu amigo, o seu sócio. Olha que interessante. Faça de Deus seu mentor, seu companheiro, seu amigo, seu sócio, reconhecendo que é nosso dever colocar-nos em Deus, tanto quanto Deus, por suas leis, está em nós. Foi isso que o Cristo mostrou. Trouxe para todos nós. Conhece a verdade, e a verdade te libertará. Praticando o bem, esta é a verdadeira educação. Praticando o bem, com o esquecimento do mal, conforme evidenciou as leis de Deus, entreguemos-nos à obrigação que a divina providência nos confiou nos quadros do dia a dia. E em matéria de sucesso e segurança, paz e alegria, o nosso próprio trabalho, com a bênção de Deus, fará o resto. O nosso trabalho
Se nós fizermos, se nós construirmos, Deus fará o resto. E aí o benfeitor Emmanuel termina a mensagem que foi a referência do nosso estudo, dizendo para nós o seguinte: não importa se nós sejamos artífices sem nome, é no anonimato. O que importa é o serviço bem feito, a estrada bem construída, a estrada bem sinalizada, a estrada bem delimitada, a estrada segura, a estrada sem buracos, a estrada leve, a estrada bonita, a estrada que vai nos levar diretamente ao nosso alvo, que é a perfeição relativa. Que nós possamos, meus amigos, acender em nós essa luz chamada educação. E que nós possamos estender de todas as formas, de todas as maneiras, esse sol que ilumina, que esclarece e que conduz na estrada da vida, quando bem construída. Que aperfeiçoemos os nossos valores e não extingamos o espírito. Saibamos valorizar todo o potencial espiritual que existe em nós, conhecendo, praticando a educação, essa arte de formar virtudes em nós. Que Deus esteja conosco, nos abençoando, nos amparando, e que nós possamos cada vez mais sentir o aprimoramento dessa estrada no nosso íntimo. Deus nos abençoe, nos ampare e que esteja conosco em todos os dias da nossa vida. Muita paz para todos e que assim seja.